Olá, programadores, tudo bem com vocês? Vamos programar? Tá vendo essa listinha aqui? É um Recycler View. Hoje eu vou mostrar como configurar ele. Porém, se você achar esse código todo muito complicado de fazer, eu vou deixar o código-fonte aqui na descrição do vídeo. Dessa forma, é só você baixar, reutilizar e adaptar da maneira que você precisar, para não precisar ficar reinventando a roda. Mas é muito importante você entender o código. Por isso, assiste esse vídeo até o final e deixa o like no comecinho do vídeo para me ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse. Vamos programar? Vou começar criando um novo projeto, Create New Project. Vou escolher a Empty Activity, que é a mais fácil que a gente tem de trabalhar, Next. Vou escolher aqui a pasta onde eu vou salvar e eu vou chamar esse projeto de listagem dinâmica. Define um package da maneira como você preferir, linguagem Java, API 16, clique em Finish e vamos esperar ele carregar. Projeto criado, eu vou aqui na Main Activity, vou deletar o Hello World e eu vou usar esse componente aqui, ó, Recycler View, que tá aqui no Common. Se não tiver aqui, você pode clicar ali na pesquisa e digitar Recycler View, que você vai chegar nele. Vou arrastar esse componente para a tela, ele vai criar aqui o componente, eu vou clicar aqui, fazer o Infer Constraint, que é a ancoragem dele, ocupando toda a tela. Esse Recycler View, eu poderia dar um ID para ele, nesse caso eu vou deixar apenas como Recycler View, porque eu vou ter apenas um, então não tem necessidade de eu dar um nome para ele. Vou aqui na mainActive.java, eu vou colocar um private Recycler View, que eu vou chamar de Recycler View. Aqui, então, dentro das chaves do onCreate, eu tenho que fazer a conversão de variáveis. Então, esse Recycler View aqui vai receber o find view by id r.id.recycler view. Feita a conversão de variáveis, então, agora a gente já pode começar a programar. Em primeiro lugar, eu tenho que explicar que o Recycler View, ele é formado por 3 elementos principais. O Layout Manager, o Adapter e o Dataset. O Layout Manager é onde tem toda a nossa configuração de layout do nosso Recycler View. Então, o layout vai dizer como é a aparência dele, como é a estrutura dele em relação a layout. O Adapter, ele funciona como um adaptador, um intermediário entre o dataset, que são os dados, e o layout, certo? Então, o Recycler View tem essas 3 partes. A parte que a gente mais vai programar coisas vai ser no Adapter. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o Recycler View. A gente vai configurar a primeira coisa, o layout dele. Então, eu tenho que colocar Recycler View Layout Manager para eu poder acessar as configurações do layout. Aí eu tenho que dar um nome para esse layout, eu vou chamar de Layout Manager mesmo, mas poderia ser qualquer outro nome. Ele vai receber New Linear Layout Manager, que é o tipo de layout que eu vou utilizar. E aqui dentro eu tenho que passar um parâmetro nesse layout. E o parâmetro que a gente passa por padrão vai ser o Get Application Context. Então aqui
eu já tenho instanciado o meu Layout Manager. Agora, eu vou setar o Layout Manager. Então, eu vou colocar Recycler View.set Layout Manager e por parâmetro eu passo então esse Layout Manager aqui. O próximo passo, então, vai ser colocar um adaptador. Então, Recycler View.set Adapter. Porém, eu ainda não tenho esse adapter. Eu não tenho como setar nada, porque eu ainda não tenho um adaptador. Então, eu vou criar ele agora. Eu vou, então, agora configurar o adapter. Porém, antes de configurar o adapter, eu vou comentar essa linha aqui, né? Eu não tenho o adapter ainda, então, por enquanto, eu vou deixar essa linha comentada. E eu vou colocar uma outra configuração aqui, que é opcional, que no caso é o Recycler View.set has fixed size. E vou colocar como true. Isso significa que a minha lista dinâmica, ela vai ter um tamanho fixo, ok? Eu vou configurar agora o adapter, porém, para ficar tudo mais organizadinho, eu vou criar mais uma classe. Então, eu vou clicar aqui no package com o botão direito, vou clicar em New, vou clicar em Java Class, e o nome dessa classe eu vou chamar de Adapter. Essa classe Adapter, ela vai ser uma extensão, então eu vou colocar extends da classe Recycler View.adapter. Nota que a hora que eu coloco adapter aqui, ela tem aqui dentro um VH, que a gente chama de View Holder. Então, o que significa isso? Que aqui dentro eu tenho que passar como parâmetro um View Holder. E o que é esse View Holder? O View Holder é o seguinte: se para cada item da lista eu precisasse de uma view diferente, eu iria usar muitas views, iria usar muita memória. Então, por isso que ele se chama Recycler View. Ele recicla as views. E é por isso que eu preciso do View Holder. Então, se eu tiver uma lista com 1000 itens, esses 1000 itens não vão aparecer na tela, vão aparecer os primeiros, e aí eu vou subindo a rolagem e ele vai reciclando as views que estão na tela. Então, é por isso que eu preciso de um View Holder. Então, eu vou criar aqui um conceito de orientação a objetos que a gente chama de interclass, que é uma classe dentro de outra. Então, eu vou criar aqui uma classe dentro de outra, tá? Essa classe, então, que eu vou chamar de adapter. Extends. Desculpa, essa classe aqui, ela vai ter o nome de MyViewHolder. Ela também é uma extensão da Recycler View.ViewHolder. Então, a gente vai estar usando aqui o que a gente chama de ViewHolder. É com ele que a gente vai, então, usar a mesma view e apenas recuperando, mudando os dados para que eu não tenha a mesma quantidade de views que eu tenho de itens na lista. Então, ele vai usar a mesma view, o mesmo layout, apenas vai mudar o dado. Então, a classe está criada, ele mostra esse erro, e quando eu clicar aqui, ele vai dizer que ele quer que eu crie um construtor. Então, eu vou aceitar a sugestão dele, vou criar um construtor, o construtor da classe,
né? É um conceito de orientação a objetos, tá? E aqui eu vou passar, então, como parâmetro o adapter. Opa. Adapter.myViewHolder. E aqui, ele está me pedindo para implementar alguns métodos, eu vou clicar. Porém, antes de fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Eu vou criar os atributos do que eu quero armazenar. Então, imagina que eu quero fazer uma lista de filmes. Então, cada item dessa lista vai ter um test view, que vai ser o título do filme, vai ter um test view com o ano do filme e um test view com o gênero do filme. Então, cada item dessa lista, do layout da lista, vai ter o título, ano e gênero do filme. Poderia ter uma imagem com uma foto do filme, por exemplo, qualquer outra coisa, tá? Então, agora sim, eu vou clicar aqui e vou implementar estes métodos. Ele sugere, então, a implementação desses 3 métodos: o onCreateViewHolder, que vai criar a viewholder, onBindViewHolder e o getItemCount. Ok? Vou dar ok, então, agora ele não mostra mais erro nenhum. Agora, eu preciso criar uma visualização, então, para esses itens, certo? Então, eu vou aqui em Res, Layout, vou clicar com o botão direito, New, e vou clicar em Layout Resource File. Então, a gente vai criar um arquivo de layout do nosso adapter. Então, eu vou escrever adapter lista, mas poderia ser qualquer outro nome, tá? Então, é aqui que eu vou criar a visualização de cada linha da minha lista, tá? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é um linear layout. Eu pesquiso aqui, né? Eu venho aqui em layouts, vou colocar um linear layout, fazer o infer constraints dele, e dentro desse linear layout, eu vou colocar os elementos, então, que eu coloquei aqui, era título, ano e gênero. Então, eu vou colocar aqui um test view, vou arrastar outro test view, perceba que ele fica na frente, porque é um linear layout. Então, este daqui, eu vou colocar o teste título, vai ser o título do meu filme. Aqui, ano. Eu só vou alterar o size do título um pouco maior, vou colocar 15 SP, e o ano pode ser um pouco menor, 12 SP. Agora aqui, eu não quero que esse linear layout ocupe esse espaço todo. Então, eu clico aqui no layout, né? E eu venho aqui nas propriedades do layout, então, e eu vou colocar no layout height, eu vou colocar wrap content. Veja bem que ele fica, então, ocupando o mesmo espaço do test view aqui, certo? Então, eu vou colocar outro test view embaixo dele. Embaixo. Fazendo o infer constraints com ele aqui. Aqui, então, eu vou colocar no teste, na propriedade teste, eu vou pôr
gênero. E aqui o layout, constraint layout, eu também posso colocar wrap content para que ele tenha também, ó, o mesmo tamanho do meu conteúdo. Então, agora eu tenho título, ano e gênero. Poderia fazer esse layout da maneira que eu quisesse, poderia pôr imagem, desde que eu declarasse a imagem também aqui, tá? Então, poderia ser um image view. No caso, eu coloquei 3 test views. Então, cada bloco desse vai ser gerado com a quantidade de itens da lista que eu tiver. Agora aqui eu vou fazer uma configuração diretamente no código, tá? Vou colocar split, que aí eu consigo ver os dois. Este do título aqui, olha só, eu vou colocar aqui esse layout weight, ele tá 1, eu vou por 4. E o do ano, o do título, então, tá 4 e o do ano tá 1. Então, veja bem que isso faz com que eu divida a tela em 5 e 4/4 fique para o título, certo? E apenas 1 para o ano, porque o ano ocupa bem menos espaço do que o título. Agora sim, tá bem legal. Agora aqui, antes de terminar o layout de cada item da lista, eu preciso fazer algo muito importante, que é colocar os IDs. Então, o título vai ter um ID que vai se chamar teste título, refactor. O ano vai ter, então, o ID teste ano. E o gênero vai ter um ID chamado teste gênero. Então, agora, veja bem, essa classe MyViewHolder, ela vai ter que retornar, né, cada um dos itens de lista aqui do XML. E ela vai usar, então, esse layout. Quando ele preencher a tela toda e eu subir, ele vai reciclar, então, o layout. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é recuperar a view com o item da lista. Então, eu vou colocar uma view aqui, vou dar o nome item lista. E aqui eu tenho que passar um parâmetro chamado layout inflator, que a gente usa com view. Eu coloco ponto .from. Aqui dentro eu tenho que passar, então, o parent.getContext. Então, aqui a gente precisa colocar o ponto inflate. Desculpa, vai ser aqui fora. Eu tenho que colocar o ponto inflate. Dentro desse inflate, eu tenho que passar o meu layout. Então, é aqui que ele vai estar recebendo o layout. Eu tenho que colocar o caminho do layout. r.layout.adapterLista. Este é o layout que foi passado, adapter lista, certo? Que a gente fez, então eu estou passando aqui. O próximo parâmetro é esse parent que está aqui, tá? E por último, o último parâmetro, a gente não vai usar, vou deixar como false. Dessa maneira, eu passei from create view holder, que é o método que carrega quando a gente chega na tela da nossa Recycler View, eu passei, então, como parâmetro o meu adapter lista, para que ele use esse adapter para a criação, então, da minha lista, ok? Então, agora, para que
o nosso onCreateViewHolder crie realmente a lista, o return desse método não pode ser null, tá? Lembrando de orientação a objetos, então, né, do Java orientado a objetos, ó, o public myViewHolder. Então, o tipo de objeto que ele retorna é o tipo myViewHolder. Então, aqui eu vou retornar um new myViewHolder. E aqui dentro, então, eu passo como parâmetro o item lista, que é a view que eu vou recuperar. Agora, então, eu preciso, aqui no myViewHolder, recuperar estes itens da tela, título, ano e gênero, que é onde eu vou, né, armazenar estes dados relacionados ao título, ano e gênero do filme, que poderia vir de qualquer lugar, de um banco de dados, enfim. Mas, por enquanto, a gente está fazendo só o Recycler, né, sem banco de dados. Então, eu vou recuperar ele aqui. Então, o título vai receber... Eu tenho que passar como parâmetro aqui o item view, tá? Então, a gente faz um pouco diferente. Ao invés da gente colocar o find view by ID, a gente coloca o item view.find view by ID. Agora, aqui, a gente passa o caminho r.id. Então, é o teste título. Em seguida, a mesma coisa com os outros. Ano recebe item view.findViewById, r.id.testeano, e a mesma coisa com o gênero. Gênero recebe item view.findViewById, r.id.testeGênero. Então, aqui no myViewHolder, ele criou, né, o item. Agora, onde a gente vai exibir realmente a visualização é no onBindViewHolder. Agora, aqui, então, no onBindViewHolder, se eu colocar um holder.set holder.título, por exemplo, set text, eu já consigo setar um valor nele. Então, agora eu já tenho acesso a esses meus itens do adapter aqui no onBindViewHolder. Então, eu poderia recuperar eles de uma maneira estática. Por exemplo, o título de teste... holder.gênero.setTeste drama holder.ano.set text, não sei que ano é, vou chutar. Então, lógico que eu estou fazendo isso de maneira manual. Eu poderia recuperar, então, de uma lista, por exemplo. Nesse caso aqui eu recuperei de maneira manual. Por último, no getItemCount, eu tenho que colocar como retorno o tanto de itens que eu quero que ele me retorne nessa lista. Vou colocar 5, por exemplo, tá? E com isso, a gente terminou de montar o adapter. Porém, a gente criou o adapter, mas a gente ainda não instanciou ele aqui no MainActivity, né? Então, a gente apenas criou a classe, ela ainda não faz nada se a gente não criar a instância, que é o que a gente vai fazer aqui no configurar adapter. Agora, então, eu vou colocar o meu adapter. Veja bem que é este adapter aqui, ó. O adapter que eu criei, tá? Que é este adapter aqui, essa classe que eu criei. Eu vou chamar de adapter igual a new adapter.
agora eu tenho o adapter instanciado, agora eu posso passar ele como parâmetro nesta linha aqui que estava comentada. Então, eu vou passar ele aqui como parâmetro. Vamos executar, então, para ver o que vai acontecer. Beleza, o programa rodando, você pode ver, então, que ele exibe a lista com até 5 itens e ele repete sempre o mesmo item. Então, a gente já conseguiu criar layout, porém, a gente está colocando apenas o mesmo item aqui. O ideal é que a gente recupere estes itens de uma lista ou de um banco de dados. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer isso, então. Para isso, a gente vai criar uma outra classe aqui, que vai ser a classe Filmes. Vou clicar com o botão direito, New, Java Class, e vou chamar essa classe de Filme. Essa classe, então, eu vou colocar as 3 strings relacionadas aos 3 elementos que eu estou exibindo. Então, eu vou colocar private string título do filme, em seguida private string gênero, private string ano. Agora aqui eu vou gerar um construtor para essa classe. Construtor, então, né, é um elemento da orientação objetos. Eu vou clicar aqui em Generate, Constructor, e o construtor vai ter os 3, então, itens aqui, né, da classe, os 3 variáveis aqui. Beleza? Tá feito o construtor. Outra coisa que eu tenho que gerar, além do construtor, são os métodos gets e sets da classe. Então, botão direito, generate, getters and setters, seleciono os 3 e ele gerou para mim, então, o construtor e os métodos gets e sets. Agora eu vou voltar aqui, a classe está criada, então agora aqui no método main, eu vou criar aqui, então, um objeto, um atributo, né, do tipo list. Tá vendo? Do tipo list, é esse Java útil aqui que ele vai importar. E o que eu vou passar como parâmetro vai ser filme. Nota que aqui é o sinal de menor e maior, tá? Não é parênteses. Eu vou dar um nome, vou chamar de lista filmes. E ela vai receber new array list. Então, agora eu tenho uma array list onde eu posso passar uma lista de filmes. Bom, então agora, para ficar mais organizado, eu vou criar aqui, então, um método public void, que eu vou chamar de criar filmes. E esse método, eu já vou até chamar ele aqui para não esquecer depois. Então, aqui, né, listagem de filmes, eu vou chamar o método. Então, this.criar filmes. Agora, então, eu vou, né, criar aqui a instância de filme. Vou colocar filme igual a new filme, e aqui ele dá um erro porque eu preciso passar os parâmetros título, gênero e ano, que são strings. Então aqui eu posso colocar o this.listafilmes.add, e aqui eu passo como parâmetro filme, esse aqui. Então, agora, dentro do lista filmes, eu já tenho um novo filme, certo? Que eu acho que eu não preciso disso. Realmente, não preciso. Então, aqui você pode colocar os filmes que você quiser. Então, eu posso estar repetindo,
desta maneira aqui quantos filmes eu quiser. Colocar 5 filmes. Drama, ação. Eu não lembro os anos desses filmes, eu vou colocar qualquer ano aleatório. Beleza, tá pronto então. Os filmes, então agora eu tenho que voltar aqui no Adapter. Agora, para que a gente possa passar essa lista de filmes, né, ali no Adapter, eu preciso criar um construtor aqui, né? O construtor, então, tem o mesmo nome da classe. E eu vou passar aqui como parâmetro do tipo list, né? Que eu vou colocar filme, então. Tenho que dar um Alt Enter para ele colocar a lista ali. Bom, então aqui, essa lista de filmes que eu posso chamar de lista, ela vai ter que receber um atributo que eu tenho que criar, né? Então, eu vou criar um private list, filme, que eu vou chamar de lista filmes. E aqui dentro, então, do construtor, eu passo this.lista filmes, que recebe lista. Agora, então, eu já tenho essa lista de filmes. Então, eu posso voltar aqui no Adapter e passar, então, como parâmetro, lista filmes, que foi criada aqui. E aqui no Adapter, então, o tamanho da lista, então, ela não é necessariamente 5, né? Ele vai retornar lista filmes.size. Então, ele mesmo descobre o tamanho dessa lista. Então, agora, eu recupero estes filmes como, né? Vai ser, então, aqui dentro do onBindViewHolder, eu recupero da seguinte maneira. Então, eu não vou recuperar assim, né? Como eu coloquei aqui. Eu vou recuperar filme, que vai receber a lista de filmes, .get. Esse get aqui é a posição. Então, se eu colocasse 0, ele iria recuperar o primeiro filme que eu tenho aqui na minha lista, que seria o Homem-Aranha, certo? Mas eu preciso que isso seja de maneira dinâmica. Então, ao invés de passar o valor, né, que eu vou recuperar, eu passo esse parâmetro aqui, position. Agora aqui, né, ao invés de recuperar dessa forma aqui, eu posso recuperar o filme.get. Título do filme. E a mesma coisa com os outros, então. Eu posso recuperar aqui filme.get gênero. Isto. E o seguinte, ao invés de 2010, é filme.get ano. Dessa maneira, o onBindViewHolder, ele vai ser chamado a quantidade de vezes que tiver aqui, que for a minha lista, certo? Passando como parâmetro cada uma das posições aonde ele tiver. E assim ele recupera a lista toda. Bem legal, né? Vamos executar então de novo. Veja bem que agora eu tenho a minha lista, né? Então, ele mostrou todos aqui, né? Eu tenho só 5, mas eu poderia ter 5.000. E aí, dessa maneira,
conforme eu fosse subindo, ele iria criar os novos a partir do momento em que eu subisse. Beleza? Deu para aprender? Vale um like.